Será que nós cremos verdadeiramente no Evangelho? A concepção que nós temos de Deus está atrelada àquilo que nós julgamos ser verdade? Ou está firmado na verdade imutável? A verdade que foi estabelecida por uma palavra que está registrada e comum a todos. Convido você a refletir acerca do Evangelho, convido você a ler o Evangelho e, acima de tudo, confiar que essas palavras são suficientes para resgatar a vida do mais imundos pecadores, do quais nós estamos entre eles. Vamos fazer uma oração, na verdade, ler essa oração e tornar dessas palavras nossas também. Louvor e ação de graças. Ó meu Deus, és a mais bela, maior e primeira de todas as finalidades. Meu coração te admira, adora e ama. Meu pequeno vaso está tão cheio ao máximo. Eu derramaria toda essa plenitude diante de ti, em corrente incessante. Quando penso a esse respeito e converso contigo, 10.000 pensamentos agradáveis me surgem. 10.000 fontes de satisfação irrompem. 10.000 alegrias vivificantes se espalham em meu coração, somando-se a cada momento de felicidade. Bendigo-te pela alma que criastes, por teres adornado e santificado, ainda que ela esteja firmada no pó, pelo corpo que me destes, por preservares nele a força e o vigor, por me teres dado sentidos para que eu possa desfrutar delícias, pela praticidade e liberdade dos meus membros, pelas mãos, olhos e ouvidos que cumprem a tua vontade, por tua régia generosidade provendo-me sustento diário, pela mesa cheia e o cálice transbordante, pelo apetite paladar e doçura, pelas alegrias dos relacionamentos de parentes e amigos, pela capacidade de servir a outros, por um coração que sente aflições e necessidades, pelas oportunidades de espalhar a felicidade ao meu redor, pelos amados no gozo dos céus, por minha própria expectativa de ver-te claramente. Amo-te acima do que a linguagem é capaz de expressar, pelo que tu és para com tuas criaturas. Aumenta o meu amor, ó Deus, através do tempo e eternidade. Assim foi mais uma oração. Essas orações, escritas por homens piedosos, registradas tão belamente, verdadeiras poesias que refletem essa natureza divina, do qual nos abraça, nos molda e nos transforma. Que essas palavras sejam suas palavras, que esse desejo por conhecer cada vez mais a Deus faça parte do seu dia. Que hoje você possa começar o dia adorando a Deus, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele fará. Que você possa reconhecê-lo nas pequenas coisas do seu dia e, acima de tudo, reconhecê-lo naquilo que Ele escolheu se revelar, nas Sagradas Escrituras. Que você não apenas tenha uma Bíblia, mas que essa Bíblia seja lida, que essa Bíblia seja objeto de estudo diário, de meditação, como se um filho sentasse ao lado do pai e escutasse atentamente as suas palavras que nos direcionam e moldam a nossa maneira de pensar e agir. Vamos para mais um dia. Meu celular dá uns bug, às vezes não consigo fazer as lives, daí eu tenho que reiniciar o aparelho. Teve até um dia que eu não consegui, eu falei, nossa, acho que eu não vou conseguir, daí abaixa o aplicativo. Já fiz milhares de coisas, mas contratempos tecnológicos, mas estamos aqui para a honra e glória de Deus. Vamos abordar agora então o 48º livro de 66 das Sagradas Escrituras, terminando dessa forma a Bíblia de maneira integral, fazendo esse resumo, esse quadro geral onde nós podemos nos situar e quem sabe Deus também, por intermédio do seu Santo Espírito, nos desperta a conhecermos cada vez mais as suas palavras. Essas palavras que eram tão importantes a ponto de Paulo
escrever a sua primeira carta, retratando a verdade de um evangelho único, onde ninguém tem autoridade para mudar, onde ninguém poderia sobrepor essas palavras. Essa carta escrita aos Gálatas, alguns têm como a primeira carta, ela era uma resposta para aquilo que estava acontecendo. Ele já estava fazendo a sua defesa do evangelho contra todas as investidas do mal, para que o evangelho se tornasse apenas mais uma dentre milhares de filosofias. E nós sabemos que o evangelho não é apenas uma filosofia, um estilo de vida. O evangelho é uma vida. Não se trata de uma mera concepção humana, mas sim de uma transformação divina que opera soberanamente nos corações desses homens que antes estavam mortos e agora conseguem enxergar a luz que reflete a estrada das nossas vidas, que é pavimentada por doces palavras que guiam as nossas vidas. Essas palavras que estão escritas não em lugares ocultos, não destinada a uma série de privilegiados, mas palavras que estão próximas a nós. Elas estão escritas por todas as partes, mas acima de tudo, Deus escolheu gravá-las não somente na nossa mente, mas também no nosso coração. Será que você consegue enxergar dessa forma o Evangelho? Ou você tem ainda o Evangelho como apenas palavras bonitinhas que são escritas em para-choques de caminhão ou adesivos colados atrás de carros? Será que o Evangelho se resume a um versículo que você estabeleceu como verdade universal da sua vida? Ou se define por uma pessoa? Tantas coisas que nós poderíamos ficar meditando acerca do que de fato é o Evangelho, mas Paulo, ele consegue tratar isso de maneira muito clara, como uma resposta àquele tempo, do qual se faz necessário também hoje. Foi escrita aproximadamente no ano 50 depois de Cristo, na sua primeira viagem missionária. Você vai conseguir enxergar a necessidade, o cenário que estava por trás. Galego, eu preciso estudar história para saber disso. Não precisa estudar história, você não precisa ler nada além da Bíblia. Galego, eu não preciso. Em tese, você não precisa, mas se faz necessário para que você consiga conhecer a história dentro de uma realidade. O Evangelho é mais do que suficiente para gerar tudo aquilo que é necessário para a condução das nossas vidas, mas nós podemos e devemos meditar em tudo aquilo que nos conduz ao caminho que glorifica a Deus. A história está aí para que nós possamos meditar e reconhecer essa soberania divina, ver como Deus conduziu pela sua gloriosa mão o tempo até agora, e nós podemos nos curvar diante dessa sua beleza. Tanto que a história reflete a realidade, e a realidade é a verdade. A realidade sempre vai ser a verdade, ainda que oculta aos nossos olhos, a realidade sempre refletirá a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Quando nós nos deparamos com as Sagradas Escrituras, algumas pessoas olham e falam: vocês utilizam milhares de dados de outras pessoas, vocês ficam olhando que foi Paulo, que foi Pedro, que foi João, que foi Mateus. Não, nós temos que Deus escreveu a Bíblia. Deus escreveu a Bíblia, ainda que utilizasse homens. Todas essas palavras foram inspiradas por Deus, e nós temos a Bíblia como a única palavra de Deus, de maneira que ela é infalível e inerrante. Ela é nossa única regra de fé e prática. Nós não relativizamos a história, mas nós valorizamos aquilo que está escrito. Para uma pessoa leiga, uma pessoa inculta, uma pessoa que talvez nem seja alfabetizada, essas palavras são a verdadeira e única fonte de vida. Essas palavras fazem com que corações sejam despertos, com que vidas sejam transformadas. Nós não confiamos no potencial das nossas capacidades lógicas, teológicas, argumentativas, em colocar os argumentos plenamente ordenados, com raciocínios, com
com frases de efeito para que pessoas sejam convencidas de que Jesus é Deus. Nós confiamos única e exclusivamente no poder do Espírito Santo, em abrir os corações, em transformar vidas, em tirar as vendas dos olhos humanos que teimam em caminhar pelas suas densas trevas. Paulo, quando está aqui escrevendo essas cartas aos Gálatas, vocês podem ver que se trata de uma defesa muito incisiva, uma defesa onde estava ali naquele tempo debatendo com uma série de outras filosofias que se tornavam cada vez mais preponderantes. O cristianismo, que estava próximo de se tornar apenas mais uma seita dentro do ambiente daquela época, se fez completamente antagônico a todas as formas de visões de mundo do qual já tinham tido conhecimento. Nós vemos que todas as crenças partem de pressupostos completamente centrados no homem. O cristianismo é a única crença do qual é baseada única e exclusivamente numa pessoa, centralizado no único ser que é importante. Nós somos completamente relevantes, nós somos completamente secundários diante do evangelho. Isso para muitos é completamente repugnante, por isso que constroem um evangelho onde o homem passa a ser preponderante, onde o homem passa a ser o centro, porque o homem não admite ser colocado como substituível ou até mesmo em segunda instância. Nós queremos sempre ter o lugar de protagonistas, mas no Evangelho só há um protagonista, só há um autor e consumador, só há um Deus, só há uma forma de ser salvo: crer que Cristo morreu na cruz para nos redimir dos pecados. Nós somos, dentro da história, a causa da morte do Filho unigênito de Deus. Isso que se resume ao Evangelho dentro das Sagradas Escrituras, e não como muitos enxergam Deus, como todas as crenças, à exceção do cristianismo, enxergam o mundo, o homem sendo bom, buscando alcançar um lugar melhor na eternidade. Nós, enquanto cristãos protestantes, nós reconhecemos que nós somos seres miseráveis, falhos, pecadores, que não conseguiremos habitar no céu, a não ser se Cristo, aquele que se fez carne, nos resgate de nós mesmos. Senão estaremos vivendo nas nossas densas trevas. O Evangelho do qual nós cremos se trata única e exclusivamente de Deus encarnado, vindo resgatar um povo para si, sabendo que esse povo jamais poderia ir até ele. Não há nada de bom em nós do qual nós possamos nos vangloriar. Tudo aquilo que nós nos vangloriamos se trata de conhecer a Deus. E conhecemos a Deus não porque nos foi dada capacidades intelectuais, mas porque aprouve ao Senhor resgatar pessoas que antes estavam perdidas em seus próprios caminhos. Por razões escondidas somente nele, mas que tudo será feito para a honra e glória do seu nome. Gálatas, ele vai tratar isso de maneira muito esplêndida. Dentre elas, eu gostaria de ler algumas coisas que já estão escritas para a eternidade, por óbvio, dentro das Sagradas Escrituras, não me ater às minhas palavras. Olha como diz, logo no comecinho, no verso 3. Que Deus o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê em graça e paz. Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Ele já fala acerca daquilo que Deus havia planejado desde antes da fundação do mundo. Não se trata do galego mudando a história, do Edu, da Mônica, de quem quer que seja mudando a história, mas sim de Deus transformando corações e dirigindo a história, do qual ele planejou desde antes da fundação do mundo. Nada está fora do controle de Deus. No verso 5 ele diz: toda a glória a Deus para todos sempre. Amém. Ele já começa essa advertência a partir do verso 6, onde ele trata de maneira muito incisiva tudo isso. Olha como ele diz: admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo.
Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas, de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. O que estava acontecendo? Pessoas estavam fazendo as coisas completamente contrárias àquilo que estava já estabelecido pela palavra de Deus. A palavra que ainda que estivesse sendo escrita, essa palavra estava viva entre eles. Eles sabiam tudo aquilo que tinha acontecido. Eles ainda estavam com resquícios desses impactantes fatos que acabaram de ocorrer. A morte de Cristo era uma realidade. O impacto da sua mensagem havia tomado aquela região e feito com que coisas fantásticas acontecessem, mas mesmo assim o homem começava a se desviar, a ir para caminhos completamente distantes, sendo sempre seduzido por teorias humanas. Nós não somos diferentes e ainda as coisas continuam a acontecer dessa forma. Mas olha o que ele diz. A partir do verso 8, que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes das que nós lhe anunciamos. Não existe uma boa nova a não ser as boas novas do Evangelho, e essa é retratada pelas palavras do Evangelho, do próprio Evangelho. Sem deturpação, sem acréscimo, sem tradição, sem nada. Confiando única e exclusivamente em uma palavra. As coisas não são assim porque são, elas são assim porque Deus estabeleceu dessa forma. Essas palavras que estão escritas aqui, elas não são frutos de imaginações humanas, mas fruto da inspiração divina. Que você confie somente no Evangelho, que você confie somente nessa palavra. Quando ele diz que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós mesmos, ele sabia da capacidade humana de deturpar tudo aquilo que é bom. Lembre-se que Deus construiu tudo de maneira bela e agradável, e o homem corrompeu todas essas coisas. O distanciamento do homem para com a palavra do qual Deus o deixou faz com que tudo se torne corrompido, faz com que tudo se torne apenas sombras, trevas. Somente o Espírito agindo em nós para que possa nos direcionar a uma luz. E essa luz é o próprio Evangelho. A luz da sua vida não é o seu pensamento, a sua capacidade de raciocinar, as suas boas habilidades, mas sim a capacidade do Espírito de penetrar o seu coração e fazer com que você agora possa enxergar a maravilha dessas palavras que emanam das Sagradas Escrituras. Ele continua no verso 10 dizendo: acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Quantos de nós temos vivido para agradar pessoas? Quantos de nós temos buscado meramente aprovações de homens e nos esquecemos daquilo que Deus representa para nós? Naturalmente nós somos inclinados para todo mal, mas sobrenaturalmente Deus opera em nossos corações, fazendo com que o que mais importe nas nossas vidas seja glorificar o seu santo nome. Portanto, que a gente seja, que possamos ser todos os dias advertidos por essas palavras, que essas palavras que nós estamos meditando e lendo aqui possam ser objetos de estudo diários, que todos os dias você possa pegar as Sagradas Escrituras e meditar. Medite todos os dias em 4 capítulos da Bíblia. Ah, você já terminou a leitura? Então faça uma leitura agora pelo menos panorâmica, para que você consiga enxergar essas questões um pouco maiores. Imagina que dá para terminar a Bíblia em 298 dias e depois sobram 2 meses para você se aprofundar em outras questões. Nós passamos aqui um ano onde nós estudamos vários símbolos de fé, 6 símbolos de fé para ser mais específico, confissão, as 3 formas de unidade, confissão belga, catecismo de Heidelberg e sínodo de Dort. Depois nós fomos para a confissão de fé de Westminster, segunda confissão helvética, e terminamos na confissão de fé de Guanabara. Lemos documentos que apontam para
toda a verdade das Sagradas Escrituras. Elas não são a verdade, elas apenas apontam para aquilo que é verdade, e tudo aquilo que é contrário sempre vai ser refutado. Mas nós entendemos que essas palavras devem fazer parte do nosso cotidiano. Nós queremos que Deus age em nossas vidas, sendo que nós não aprendemos sequer ainda a obedecermos às suas palavras. E o aprender não está atrelado a uma capacidade intelectual, mas sim a capacidade de Deus de nos fazer novas criaturas. Se Deus te fez nova criatura, esse aprendizado se torna cada vez mais natural. Observe que vocês estão aqui agora às 6:30 da manhã. Muitas pessoas ainda estão dormindo. Você teria a opção de estar dormindo, mas no entanto, você vê que uma força sobrenatural te move todos os dias a acordar, a ter mais interesse. Esse interesse se torna cada vez mais latente dentro de você. Isso daí é o chamado do Espírito Santo para que possamos ser guiados a uma verdade e não que andemos persuadidos por vãs filosofias. Você vai ver que Gálatas é um livro completamente contemporâneo. Contemporâneo. Por que contemporâneo? Embora toda a Bíblia seja contemporânea, hoje também nós somos seduzidos por milhares de outras filosofias. Hoje nós temos um Deus para cada gosto, tá? Dentro da própria visão cristã, nós temos milhares e milhares de vertentes. Muitas pessoas chegam e falam, não, esse Deus é o Deus que você acredita, não é o Deus que eu acredito. Agora, existem vários deuses ou existe só um Deus? Se existe só um Deus, quem é esse Deus? Se esse Deus é quem é, como eu consigo conhecê-lo? Todas essas perguntas devem ser respondidas, todas essas perguntas devem ser feitas. O ser humano, ele é seduzido pelos desejos do seu coração, então não dificilmente nós construiremos um Deus segundo a nossa própria imagem. Essa carta de Gálatas visa justamente fazer com que o homem se volte única e exclusivamente para as Sagradas Escrituras. Não confie na sua capacidade, não confie naquilo que você acredita ser capaz, mas confie nesse poder soberano de Deus, que por intermédio de palavras muitas vezes simples, são mais do que suficientes para te trazer o conhecimento daquilo que é eterno. Por vezes você busca a sabedoria em meio a filósofos, em meio a sábios, em meio a pastores, em meio a papas, em meio a milhares de questões, quando você deveria pedir discernimento ao Espírito Santo. Se debruçar diante dessas palavras e ouvir as palavras a qual Deus quer falar diretamente ao seu coração. Esses homens que estavam aqui vivendo nesse tempo, eles estavam completamente seduzidos por todas as filosofias da época, mas existia uma palavra que não estava preso ao tempo e não estava preso à capacidade humana. Lembre-se que o Evangelho ele sobrepõe a nossa intelectualidade. O Evangelho não é uma mensagem para intelectuais, é uma mensagem para pecadores. O Evangelho é uma mensagem que visa transformar aqueles que se reconhecem como miseráveis pecadores. E essa questão de se reconhecer não está atrelada à sua enorme capacidade de olhar para dentro de si, mas pelo Espírito Santo que agora remove as faculdades do quais te faziam arrogantes, confiando em si mesmo. O Evangelho faz com que essa transformação ocorra de maneira cada vez mais natural, mas nós não podemos esquecer que se trata de uma obra sobrenatural, onde nós atribuímos ela do princípio ao fim a Cristo. Você vai ver que esse evangelho que começou a ser espalhado, ele começava a ser pervertido. Hoje ele está muito pervertido. Até quando as pessoas falam assim, no que você crê? Você é cristão? Eu pergunto, o que você considera cristão? E você vai ver que as pessoas não conseguem formular uma linha de pensamento, mesmo porque elas estão completamente seduzidas por tudo aquilo que seus olhos já viram, por todas as informações que já chegaram. Aí nós temos a possibilidade de explicar o que de fato é o Evangelho. Explicar o que é a fé protestante, explicar o que é as Sagradas Escrituras, explicar e apresentar-nos a razão da nossa fé. A razão que nos move, a razão que é fruto não de racionalidade, mas fruto da verdade que emana de uma pessoa.
que você possa também conseguir fazer todas esses pensamentos, que você consiga, por intermédio de tudo que você tem escutado aqui, refletir acerca dessas questões e fazer essas conexões, não somente de um livro de séculos atrás, mas de um evangelho presente e atual que fala aos nossos ouvidos todos os dias. Essa carta, você vai ver que os judeus estavam ali se valendo muito daquilo que eles faziam. Eles queriam sempre retornar àquilo que eles aprenderam a fazer, porque o homem sempre foi medido pela capacidade daquilo que ele faz. O homem sempre ele vai ser valorizado por aquilo que ele faz. Você é valorizado por aquilo que você faz. Você recebe fruto do seu esforço. Você recebe fruto daquilo que você presta. Você é amado por conta daquilo que você oferece. Imagine que no reino de Deus não se trata disso. Você não tem nada a oferecer a Deus. Eu não tenho nada a oferecer a Deus. Nós não podemos fazer nada para que Ele possa nos amar mais, e nós não poderemos fazer nada para que Ele possa nos amar menos, porque o amor de Deus não está condicionado a quem nós somos, está preso única e exclusivamente a quem Ele é. Imagina que esses homens ainda estavam ali, naquelas circunstâncias, se valendo daquilo que eles aprenderam. E o Evangelho vinha e subjugava todos os seus pensamentos e fazia com que eles pudessem, por fim, se tornarem submissos a uma palavra. A palavra submissão as pessoas sequer gostam de ouvir, tá? Essa palavra submissão as pessoas têm completa aversão. A submissão está atrelada abaixo de uma missão, e essa missão não é nossa, essa missão é de Deus. Nós somos apenas servos do qual nós servimos a um grande Deus e poderoso Deus, que Ele não simplesmente nos ordena, mas também nos conduz. Ele nos ordena a sermos determinadas coisas e Ele também nos faz ser aquilo que nós não conseguimos ser. Este é o real Evangelho. O Evangelho onde nós não nos valeremos daquilo que nós poderemos fazer, mas daquilo que Cristo já fez. O Evangelho onde as pessoas se valorizam pelo aquilo que são, é um Evangelho onde está completamente firmado e centrado no homem. Nós não valorizamos aquilo que nós somos, nós valorizamos aquilo que Cristo é. Nós valorizamos aquilo que foi feito. Nós reconhecemos que sem Ele tudo seria densas trevas. Por isso que nós continuamos ainda a proclamar essas mesmas palavras do qual Paulo já fez. Se qualquer outro evangelho nos for apresentado, que seja anátema. Se qualquer outra palavra for apresentada a nós, ainda que possa causar milhares de maravilhas, ela será negada, porque há só um evangelho, uma só esperança e uma só salvação, e ela se encontra do começo ao fim em Cristo Jesus. Outra parte preponderante de Gálatas é essa guerra que existe invisível entre o corpo e o espírito, que você vai poder enxergar isso de maneira clara em Gálatas 5. Depois de retratar muito bem essa guerra entre o conhecimento humano e a palavra revelada, agora ele traz a guerra entre a carne e o espírito. Essa guerra que é interna, essa guerra que é invisível, e essa guerra que já foi vencida não pelo que você faz, pelo que você pode fazer, mas por aquilo que foi feito na cruz do Calvário. Aquele que morreu e nasceu de novo, ele já não é mais guiado pela sua carne, ele é guiado pelo Espírito. E essa diferença é muito nítida. Às vezes as pessoas olham e falam assim, mas tal pessoa, ela faz determinadas coisas. Por que ela faz isso? O objetivo, a pergunta respondendo de maneira muito objetiva, ela deve ser centrada naquilo que os seus olhos veem, por natural, de maneira completamente natural. Você não pode sondar os corações, mas você pode avaliar a vida mediante ao que os seus olhos contemplam. Embora somente Deus saiba quais são as reais intenções, o homem ainda tem esses parâmetros de julgamento. Você pode ver os homens que são guiados pelos seus instintos humanos e aqueles homens que foram já transformados e guiados pelo Espírito, e são guiados agora pelo Espírito. Você enxerga na sua vida a realidade desses frutos do Espírito? Você consegue enxergar agora essa guerra que existe entre a carne e o Espírito? Você agora consegue enxergar entre a sua vontade de dormir
e o seu desejo de ler as Sagradas Escrituras, e você vê ainda o Espírito te guiar, e você enxerga ele te direcionando para essa palavra, para que essa palavra possa penetrar cada vez mais na sua mente e gerar frutos na sua vida? Você consegue enxergar essa realidade? Será que você tem meditado nas Sagradas Escrituras? Será que você tem abdicado de outras questões que são completamente irrelevantes para estar cada dia mais em sintonia com aquele que move a sua vida? Será que você ainda sucumbe a todos os desejos desse mundo, aqueles desejos que são completamente temporários, aqueles desejos que são completamente superficiais e muitas vezes te escravizam? Ou você tem sido guiado pelo Espírito e você enxerga que agora as coisas que antes te atraíam e você não conseguia resistir, agora você consegue? Dessa forma você poderá ver se esse evangelho, do qual não atribui méritos ao homem, penetrou seu coração. Essa liberdade que ocorre em Cristo Jesus, essa liberdade que foi conquistada na cruz do Calvário e foi estendida a nós pelo agir do Espírito Santo. Eu gostaria que você lesse, ou melhor, eu vou ler com vocês. Eu vou ler com vocês o capítulo 5, a partir do verso 16. Olha como diz: por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os seios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária, aquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acesso de raiva, ambições egoístas, pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossas vidas. Não nos tornemos orgulhosos, provocando invejas uns aos outros. Nós vemos então de maneira bem nítida a forma como o homem deve ser guiado. Não pela sua carne, não seduzido por palavras sutis ou palavras que visam nos seduzir, nos aprisionando no final, mas sim guiados pelo Espírito. Pelo Espírito de Deus, o Espírito que é manifesto através dessas palavras. Ele termina no capítulo 6 também trazendo outras advertências do quais podem ser completamente aplicáveis às nossas vidas. Vou ler esse capítulo de maneira integral. Olha como diz: irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem com mansidão ajudá-los a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Observe o que ele está fazendo. Você já vê que logo após ele trazer essa advertência da vida guiada pelo Espírito e pela carne, ele já fala acerca dos irmãos que são vencidos pelos pecados, que estão ainda na carne. Ele fala para que nós possamos tratá-los com mansidão, porque antes também nós estávamos assim, para que eles possam se voltar ao caminho correto, para que Deus possa operar naqueles corações e eles sejam realmente transformados. E continua dizendo: e cada um cuide para não ser tentado. No verso 2 ele diz: ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam deste modo à lei de Cristo. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. Quantos de nós não nos julgamos mais importantes do que realmente somos? Por isso que eu falo que essa carta, ela humilha o orgulho humano. Nós queremos sempre nos sentir especiais, mas nós esquecemos que a causa de sermos especiais é porque Deus enviou seu Filho unigênito para morrer por nós. Ainda sendo pecadores, Deus escolheu nos amar.
Essa é a razão de nos sentirmos especiais. Sabemos que Deus nos amou mesmo sem merecermos. Continua dizendo, verso 4. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá satisfação de havê-lo feito bem, e não precisará se comparar aos outros. Porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com seus mestres todas as coisas boas. Não deixe de se enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Observe o que você tem semeado e você poderá enxergar as razões da sua colheita. Talvez você olhe e reclame da sua vida hoje, mas você não prestou atenção quando você saiu a semear. A vida é um eterno semear e colher. Mas observe que em relação às coisas espirituais, nós colhemos aquilo que nós não plantamos. Nós haveremos de habitar na eternidade ao lado do nosso Senhor, não porque nós fizemos algo, mas porque algo foi feito. O Evangelho não atribui o mérito da salvação em nenhuma etapa ao homem. Essa questão de semear e colher faz parte da nossa vida natural e nós somos advertidos a todo tempo a vivermos de maneira que glorifique o nome de Deus. E isso é completamente natural a nós. Deus nos concede essa graça, essa dádiva de vivermos para a glória dele. E nós entendemos que ele opera em nossos corações. Portanto, que você possa hoje prestar atenção em tudo que você tem feito. E observar as coisas que você tem feito. Observar os frutos que você tem colhido. Para que você possa, dessa forma, mudar aquilo que deve ser mudado e agir conforme deveria agir. Conforme está estabelecido nessa palavra. Ainda que você esteja colhendo hoje frutos de coisas do passado, saibas que hoje, semeando coisas boas, amanhã, naturalmente, a colheita virá. E essa colheita, tenha certeza que é uma obra sobrenatural de Deus, que nos concede aquilo que Ele deseja para que nosso coração se torne cada dia mais parecido com Ele. Ele continua no verso 8 dizendo, quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá o Espírito a vida eterna. Colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Ele termina com seus conselhos finais a partir do verso 11, dizendo, vejam com que letras grandes lhe escrevo, de próprio punho essas palavras finais. Aqueles que procuram obrigá-los a se circuncidarem, desejam causar boa impressão para outros, a fim de não serem perseguidos por ensinar que somente a cruz de Cristo pode salvar. Como eu já disse, eles estavam ali sendo seduzidos pelas filosofias do quais falava que se muito fizesse, muito eles receberiam, do qual estava atrelado ao que o homem poderia fazer e não aquilo que foi feito. Continua dizendo no verso 13, e nem mesmo aqueles que defendem a circuncisão cumprem toda a lei. Querem que vocês sejam circuncidados só para que eles se gloriem nisso. Observe que essa religião de méritos ainda impera nas nossas vidas. Faça e você recebe. Observe que nós não poderemos fazer nada para receber esse favor imerecido. Observe que você não é salvo porque você vai à igreja, você não é salvo porque você leu a Bíblia, você não é salvo porque você é fiel, você não é salvo porque você não fala palavrão, você é salvo porque Cristo escolheu morrer na cruz por você e somente por isso. Essa é a verdadeira fé, baseada nos méritos e na obra de Cristo. Claro que todas essas outras questões apontam para aquele que foi salvo. Um homem que foi salvo, você vai ver que ele não é mais conduzido pelos seus desejos da carne, e sim conduzidos pelo Espírito, que nem nós abordamos aqui no capítulo 5, que nem ele disse de maneira muito clara. Continua no verso 14, caminhando para o fim, diz assim, quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse neste mundo foi crucificado, e o interesse do mundo em mim também morreu. Não importa se fomos circuncidados ou não.
O que importa é que fomos transformados em nova criação. Observe que tudo que ele está dizendo aqui, ele fala de uma nova criação. Será que você morreu e nasceu de novo? Será que você foi feito uma nova criatura? Será que você é uma nova criatura em Cristo Jesus? O que a sua fé fez em você? Quais são as obras que Cristo operou no seu coração? Você vê ainda esse coração rancoroso, esse coração raivoso? Ou você enxerga agora um coração perdoador? Será que você enxerga agora afeições com as coisas que atraem esse favor divino, ou você continua ainda atraídos pelas coisas do mundo? Será que você ainda continua preso aos seus desejos carnais, ou você agora é guiado a desejar cada vez mais conhecer aquele que te chamou das trevas para a luz? Eu conheço milhares de pessoas que se dizem cristãs, mas as suas vidas não apontam de forma nenhuma para as Sagradas Escrituras. Lógico que eu não chego e falo isso para elas, apenas oro e tento conduzi-las ao caminho correto. Por intermédio das Sagradas Escrituras, por vezes, quando temos oportunidades, falamos acerca disso, mas acima de tudo, clamando ao Senhor para que tenha misericórdia dessas vidas, porque ontem eu estava neste caminho. Ontem, você tem anos de conversão, mas para aquele que viveu longe do Senhor, as marcas são tão latentes, tão profundas, que parece que foi ontem que nós vivemos. E cuidado para que não seja seduzido, porque um dia a dor para de doer e volta ao desejo pelo prazer, que o que causou dor talvez ainda te seduza. Essa é uma dura realidade, tá? Uma dura realidade. Uma realidade do qual nós, por vezes, somos apenas moldados por um ambiente sem jamais termos sido transformados por um espírito. Que você possa ser transformado, que você possa confiar no que o Evangelho faz. Que você possa confiar nessas palavras que são escritas não por homens, mas são, de fato, palavras de Deus direcionadas aos corações do quais haveriam de ouvir essa palavra, e essas palavras gerariam vida. Continua dizendo no verso 15, não importa se fomos circuncidados ou não, o que importa é que fomos transformados em nova criação. Que a paz e a misericórdia de Deus estejam sobre todos os que vivem de acordo com esse princípio, e sobre Israel de Deus. De agora em diante, que ninguém me perturbe com essas coisas, pois leve em meu corpo cicatrizes que mostram que pertenço a Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém. Essas são as palavras de Paulo, palavras que devem ser objeto de meditação diária, que devem ser diariamente lidas e relidas para que sejam fixadas em nossas mentes. O Evangelho é as boas novas, a mensagem de salvação. As epístolas retratam como essa salvação é aplicada em nossas vidas. Esse livro de Gálatas, ele foi completamente preponderante na história. Você vai ver grandes homens de Deus o utilizaram de maneira muito incisiva para que fosse proclamado esse evangelho. O evangelho do qual ele faz completamente um contraste entre a lei, a graça, as obras, a fé, a carne, o espírito, o mundo e a cruz. Que você possa enxergar essa realidade dentro da sua vida e tomar o caminho correto. Não porque você é sábio, mas porque Cristo operou no seu coração. A divisão desse livro, para encerrarmos, ela pode ser feita de duas formas. Do capítulo em 3 partes, tá? Capítulo 1 e 2, você vai ver essa questão pessoal, a origem do evangelho e a defesa do apostolado de Paulo. No capítulo 3 e 4, você vai ver um teor um pouco mais doutrinário, onde você vai ver a natureza do evangelho e a defesa da justificação pela fé. No capítulo 5 e 6, você vai ver essa questão bem mais prática, o efeito do evangelho e a aplicação da liberdade do evangelho à vida cristã. O evangelho não é apenas teoria, mas é uma prática. Aquele que foi transformado naturalmente vai viver de maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Tem o seu WhatsApp, posso lhe chamar lá? Pode sim, Bruno.
Pode sim, irmão. Pode me chamar. Eu não tô lembrando quem é, mas pode me chamar. Se tem meu WhatsApp, pode me chamar, que eu te respondo. Se não, manda por aqui. A segunda divisão que nós temos aqui é em 4 partes. Primeiro capítulo, onde Cristo é revelado em mim. No segundo capítulo, Cristo vivendo em mim. No capítulo 3 e 4, Cristo formado em mim. No capítulo 5 e 6, Cristo marcado em mim. A palavra de Deus é centrada em Cristo, não em nós. Se Cristo estiver dentro de nós, toda a nossa vida será transformada. Que você possa confiar naquilo que Cristo faz, naquilo que Cristo fez, naquilo que Cristo pode fazer. Que Deus possa continuar a guiar as nossas vidas, que o Espírito Santo opere em nossos corações, que essas palavras sejam reais em nossas vidas e não apenas filosofias humanas. Que possamos confiar única e exclusivamente no Evangelho e não nas nossas próprias capacidades. Deus escolheu nos salvar e não há quem possa nos afastar desse merecido amor. Eu gostaria de terminar com uma oração agradecendo por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e clamar também pela sua vida. Talvez você chegou aqui por alguma razão, talvez você nunca esteve nessa live, mas talvez hoje seja o dia do qual Deus escolheu para operar o grande milagre da vida. É trazer da morte para a vida. E Ele traz por intermédio do Evangelho, por intermédio dessa palavra que nos foi prometida, essa palavra que se encarnou e agora reina sobre nós. Convido vocês a terem um momento de oração. Se você estiver em algum lugar, que você possa entrar nesse estado de oração. Se você quiser fechar os olhos, como você quiser, preste atenção às palavras e ore também em concordância, que as palavras fluam através de você e que, acima de tudo, essas palavras penetrem o seu coração e que o Espírito age em nós. Senhor, nós glorificamos Teu santo nome. Tu és Deus, Criador de todas as coisas. Tu criaste os céus, a terra, o mar e tudo que neles habita. Tu nos trouxestes a vida, Pai. E por intermédio dos nossos próprios pecados, nós merecíamos ser condenados. Por intermédio das nossas ações, nós nos afastamos de Ti. Mas por intermédio da Sua graça, o Senhor nos aproxima de Ti, Pai. E o Senhor nos chama por intermédio do Teu Evangelho. O Senhor nos atrai por intermédio das Suas doces palavras. Palavras que nos ferem para nos curar. Palavras que geram vidas naqueles que estavam mortos. Palavras, Pai, que governam o nosso entendimento. Nós pedimos que o Senhor, Pai, tenha misericórdia em nossas vidas. Nós nos reconhecemos como miseráveis pecadores, como homens falhos, que necessitamos desse Teu imensurável amor. Nós cremos, Pai, que nós não podemos nos salvar sozinhos, que foi necessário que o Senhor enviasse o Teu Filho unigênito para morrer na cruz pelos nossos pecados, e nós confiamos única e exclusivamente nele como a razão da nossa salvação. Nós não confiamos nos nossos méritos, nós não confiamos nas nossas capacidades, nós confiamos única e exclusivamente no agir do Teu Santo Espírito operando em nossos corações. Obrigado, Senhor, por nos resgatar de nós mesmos. Não permita que sejamos seduzidos pelo mundo, não permita que caiamos nas armadilhas do inimigo das nossas almas. Não permita que sejamos enganados por nós mesmos. Nós só sabemos pecar, nós pecamos em palavras, pensamentos, em ações e em omissões, mas nós cremos que o Teu Santo Espírito refreia este mal que flui de nós. Nós pedimos, Pai, tenha misericórdia de nossas vidas. Eu oro por cada uma dessas pessoas que estão aqui, essas pessoas que haverão de ouvir essas palavras, Pai. Tenha misericórdia, que o Senhor possa operar em nossos corações e nos atrair para Ti. Pois se o Senhor nos atrair, nada nesse mundo poderá nos afastar. Eu Te agradeço, pois cremos que em todo tempo o Senhor é bom. Pois cremos que mesmo sem merecer, o Senhor nos escolheu. Te agradeço e Te peço, Pai, continue a nos guiar no caminho de vida e paz. Que o Teu nome seja exaltado e glorificado hoje e eternamente. Nós oramos em nome de nosso
Redentor e único e suficiente Salvador, Cristo Jesus. Amém. Amém. É isso, gente. Tamo junto. Até amanhã, se Deus assim permitir. Amanhã, 5h59, meditaremos em mais um livro. Amanhã meditaremos em Efésios. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Tamo junto. Um beijo no coração. Fui.